Atos 17, do 10 ao 12. Aqui diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande avidez ou grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era mesmo assim. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Amém? Amém. Pode olhar para mim. Já vou logo te dar o tema para essa palavra. E é virtudes que te livram do engano. Amém? Querido, nós estamos lendo aqui um texto que fala de um povo de uma determinada região, de Bereia. Eles são chamados de bereanos. E o texto aqui que nós lemos deixa claro que esse povo era nobre, diga nobre. Eu vou trazer o significado dessa palavra nobre para que você entenda. E dentro dessa palavra nobre, eu quero destacar 3 coisas que haviam na vida desse povo e que precisam também haver nas nossas vidas. Obviamente, há coisas em nós que não estão em conformidade com a vontade de Deus para as nossas vidas. Há coisas em nós que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E a história desses homens e mulheres de Bereia é algo que fala aos nossos corações. Eu não sei quantos aqui já estudaram a respeito dessas pessoas, ou o que quer que signifique com detalhe como essas pessoas agiram ao ouvir a palavra. E antes de nós prosseguirmos aqui, é necessário que você entenda que um paralelo ele precisa ser feito entre a palavra e a nossa vida. O que significa isso? Nós temos que olhar para a nossa vida e compararmos a nossa vida segundo a palavra. É por isso que eu vou pegar então a história dos bereanos e a maneira como eles ouviram a palavra e a maneira como eles se comportaram e fazer um paralelo com a nossa vida. Então eu vou estar conciliando como nós vivemos e fazemos segundo a palavra. Nós precisamos de ter um parâmetro estabelecido para que a gente entenda coisas que estão fora de Deus na nossa vida. Por isso eu vou trazer 3 pontos na vida desse povo de Bereia e comparar com a maneira em que nós vivemos, a fim de que nós possamos corrigir, porventura, coisas que estiverem fora do padrão de Deus para nós. O que esse povo tinha não era apenas uma questão de nobreza. Aqui a palavra nobre fala de pessoas que vieram não apenas de um lugar, mas de uma família nobre. Eram pessoas instruídas, eram pessoas bem formadas, eram pessoas, vamos dizer assim, mais cultas. E ainda assim receberam a palavra, como diz aqui o texto, com grande interesse. Só que o diferencial na vida desses homens e mulheres não era apenas essa questão de nobreza, mas o interesse verdadeiro que eles tinham pela mensagem que eles estavam ouvindo. Querido, o que vai fazer diferença para nós é o interesse que nós temos na mensagem que nós estamos ouvindo. Tem muita gente ouvindo a mensagem, mas desinteressado. Quantas vezes você não veio para cá apenas para bater um cartão? Já vou falar sobre esses que batem cartão. Apenas para demarcar território, mas chegam aqui e não têm o interesse por ouvir a palavra. E a palavra que opera na sua vida é a palavra pela qual você se interessa por ela. E uma das coisas, um dos diferenciais na vida desses homens e mulheres de Bereia era o interesse que havia neles.
o texto diz que havia grande avidez por ouvir a palavra. Então eles não eram apenas nobres, eles não eram apenas de boa formação. A palavra aqui, nobre, significa alguém bem nascido, de família nobre, de mente nobre. Estes eram pessoas que tiveram boa instrução e formação desde pequenos. Quantos aqui tiveram a oportunidade de ter uma boa instrução e formação desde pequeno? Alguém aqui teve? Sua família era estruturada? Você teve bons pais? Você teve um bom estudo? Você teve boas condições? Eu aposto que alguém aqui teve. Nem esse que vos fala teve. Mas aqui, os bereanos eram nobres, e isso significa que eles vieram de famílias estruturadas, de famílias onde ensinaram ou que formaram dentro deles virtudes, valores, princípios. E quando esses homens e mulheres, por terem sido formados desde a sua infância, ouviram a mensagem, eles não ficaram apenas com aquilo que eles estavam ouvindo, eles não se contentaram apenas com a palavra que saía da boca dos apóstolos, eles tiveram tanto interesse pela mensagem que eles estavam ouvindo, que eles mesmos foram atrás de descobrir se de fato aquilo que eles estavam ouvindo era daquela forma. Essa é uma virtude que precisa haver na nossa vida, querido. Quantos de nós não nos contentamos apenas em ouvir a palavra da boca do pastor? Talvez o conteúdo que você tem, a informação que você tem, o conhecimento que você tem de palavra é apenas aquela que você está ouvindo de mim ou de algum outro, mas qual é o ávido interesse que você tem de descobrir por conta própria aquilo que a palavra está dizendo? Esse era um segredo na vida desses homens e mulheres. Por isso que eu fiz a pergunta: quantos aqui tiveram uma boa formação? E aqui entra algo que os pais não estão aqui hoje, né? Poucos pais estão aqui. Algo que os pais precisam se atentar é dar uma boa formação para os seus filhos. Porque uma boa formação, ele não vai fazer tudo, mas ele vai ajudar pessoas. Pessoas que estão estruturadas desde pequeno, desde a sua infância, elas têm condições de alcançar algo mais fácil do que outras. Eu não estou dizendo que você não pode ser ninguém se você não veio de lugares destruídos, querido. Eu sou um cara que veio de uma família desestruturada. Eu sou um cara sem formação nenhuma. Mas por algo de Deus na minha vida, eu pude chegar aonde eu estou hoje. E eu posso ir mais longe, porque a capacitação que nos leva além vem de Deus, amém? Você também, mesmo não tendo tido uma boa formação, você precisa desenvolver virtudes na sua vida. Os pais de amanhã, queridos, são os filhos de hoje. Eu quero fazer uma pergunta: como estão os filhos de hoje? Como estão os filhos de hoje? Sendo mal formados. Você quer filhos nobres? Você quer ser alguém nobre? Porque a gente gosta de falar de realeza, mas a gente não se comporta como um. Porque toda realeza tem consigo nobreza. Ou você acha que um rei é ignorante? Você acha que uma rainha é estúpida? A Vasti foi estúpida, né? Mas em via de regra, um rei e uma rainha, eles são cultos, eles são informados, eles são bem formados, eles são instruídos. E essa é uma virtude que precisa haver nas nossas vidas. E se você quer dar alguma coisa para o seu filho e ajudá-lo a ser algum dia um pai no futuro, você precisa construir valores e virtudes dentro deles agora. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. O que muitos dos filhos estão fazendo hoje? Eles estão jogados ao lento, fazendo o que querem, como querem. Eles não estão sendo estimulados a saírem da ignorância e a buscarem a verdade. Por que os bereanos não se contentaram em ouvir apenas a palavra que saía da boca dos apóstolos? Por quê? Porque não eram ignorantes. Foram ensinados desde pequeno a buscar o conhecimento. Se eles fossem qualquer tipo de pessoa que aceitasse qualquer coisa ou qualquer mensagem que eles estivessem ouvindo, eles poderiam cair em muito engano.
E muitas vezes nós apenas nos contentamos com o que estamos ouvindo aqui, vamos caindo em muito engano. Vamos nos tornando ignorantes, e o pior, às vezes, a gente vai transferindo isso para os filhos. Sabe o que tem hoje na vida dos filhos? Um celular grudado na mão deles, que os vai emburrecendo. Você quer filhos nobres? Quem quer filhos nobres aqui? Então, deixa eu te dar uma palavra. Começa primeiro com você, se importando com aquilo que realmente tem importância, e começa a se dedicar em conhecer a palavra além da boca de homens, e a conhecer a palavra da boca do Senhor, e começa a transferir isso para os seus filhos. Porque se nós deixarmos um celular grudado nas mãos dos filhos, eles vão se emburrecer, irmão. E desculpe a expressão, você nunca vai gerar alguém nobre sem gerar interesse pela verdade na vida do indivíduo. Olha, você quer nobreza, irmão? Você tem que ter interesse pela verdade. O interesse que havia na vida dos bereanos pela verdade era por causa da nobreza, era por causa de algo que eles já haviam recebido desde a sua infância. Isso é uma responsabilidade dobrada dos pais, porque os filhos fazem o que veem os pais fazendo. Falta estímulo para os filhos, porque não está havendo estímulo nos pais. Se estimule em conhecer a verdade, e o seu filho, ao ver você querendo conhecer a verdade, também vai querer conhecer a mesma verdade que você. É por isso que os filhos hoje vão crescendo e cada vez mais são ignorantes, são enganados. Irmão, a jovaiada vai para a faculdade hoje e se perde cada vez mais, sabe por quê? Aonde estava o erro? Estava lá atrás, lá, ó. O pai e a mãe que deveria ter dado uma estrutura não deu. O pai e a mãe que deveria ter dado uma formação não deu. O pai e a mãe que deveria ter colocado valores e princípios não colocaram. E aí eles se depararam com uma linguagem que o mundo oferece. E por não terem desenvolvido um senso crítico dentro de si. O que é um senso crítico, pastor? É a capacidade de você ouvir as coisas e julgar se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. Mas como que você vai aprender a julgar aquilo que é bom e aquilo que não é bom? É através da palavra. Só que para ser através da palavra precisa haver um ávido interesse. Você precisa estar interessado pela palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, envolver o indivíduo com uma boa formação pode contribuir para que o mesmo não seja enganado. Não estou falando apenas de envolver seu filho, estou falando de envolver você. Se você não foi bem formado desde a sua infância até agora, não tem problema, você pode ser bem formado agora. Eu quero ouvir um amém. Amém. Porque eu disse para você que eu não fui um cara bem formado, irmão, eu era um aluno mediano para baixo. Irmão, eu não sabia de nada. Continuo não sabendo, graças a Deus, a única coisa que eu quero saber é de Jesus. Mas o pouco que eu sei hoje, eu recebi dele. Você também pode, amém? Amém. Eu não estou falando que você não vai ser ninguém porque você não veio de uma família nobre, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você puder oferecer isso para os seus filhos e oferecer isso para si mesmo, o interesse de conhecer a palavra, isso vai ser bom para você, vai ser bom para a sua casa, vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para a sociedade. Vai ser bom para onde quer que você esteja. Amém, querido? Aqui diz que os bereanos se dedicaram ao estudo diário. A primeira coisa, as três coisas que eu quero trazer da vida deles para nós. A primeira delas, eram nobres. Diga, nobres. Ok, isso significa que eles tiveram uma boa formação. Eu disse, se você não teve uma boa formação, desde a sua infância até agora, não tem problema. Deus pode te dar essa boa formação agora, amém? Deus pode te dar essa nobreza agora, amém? A segunda coisa que havia na vida deles, aqui diz que eles se dedicaram ao estudo diário das Escrituras. Olha aqui, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. O que eles fizeram, irmão? Eles se dedicaram ao estudo diário. Ao que você se dedica diariamente? Sabe, a fonte do nosso engano é pelo fato de não nos dedicarmos com a palavra.
E aqui eles se debruçaram sobre aquilo que eles estavam ouvindo. Eles foram lá, eles não tinham material como nós temos hoje, irmão. O conhecimento, a informação que nós temos hoje, assim, é infinitamente maior do que o que eles tinham. Naquela época não havia Bíblia, não havia esse negócio que você segura na sua mão. Então eles tinham que buscar em poucos exemplares que haviam na época, ou tinham que se dirigir à sinagoga para ouvir a palavra. Eles não tinham o acesso que nós temos hoje, mas veja, eles tinham algo que fazia diferença. Pergunta para mim o que, pastor? O interesse e a dedicação de conhecer a verdade, que é o que eu e você não temos muitas vezes, tendo tudo que nós temos nas nossas mãos. E o propósito deles era avaliar se tudo correspondia à verdade. Mais uma vez eu pergunto, de onde vinha essa diligência e preocupação de averiguar os fatos? Vinha daquela formação que eles receberam ao longo de suas vidas. Eles foram ensinados a buscarem a verdade. Pessoas bem formadas não vão correr atrás de qualquer coisa, irmão. Você acha que eles iam continuar correndo atrás de qualquer coisa se aquilo fosse algo errado? Se aquilo estivesse em discordância com o que eles estavam ouvindo? Pessoas bem formadas não correm atrás de qualquer coisa. Por que eu e você estamos correndo atrás de um monte de coisa? Porque tem coisas fora do lugar, desencaixada da verdade. Claro que eu não posso dizer para você que apenas uma boa formação vai ser o suficiente. Ela é importante, mas não vai ser o suficiente. Porque senão também estaria substituindo o evangelho por apenas uma formação natural, e não é isso. Mas, diferente dos dias de hoje, sobram informações para nós, mas falta boa formação. Você tem muita informação, mas te falta boa formação. É exatamente assim que nós vivemos. Sabe-se muito, mas conhece-se pouco a verdade. Nunca se teve tanta informação, mas nunca se conheceu tão pouco a verdade. Precisamos de homens e mulheres nobres que se dedicam em conhecer se de fato as coisas são como estão ouvindo. Irmão, quem é, pelo amor de Deus, quem é que vai te dizer se o que você está ouvindo aqui de mim é verdade ou não? Quem? Quem vai te dizer, irmão? As Escrituras, a palavra. Você tem que pegar o que você está ouvindo de mim e ir para a palavra. É ela quem vai dizer se o que eu estou te dizendo é a verdade ou não. Você tem que pegar o que você ouve e comparar com aquilo que a Bíblia diz. E ficar com aquilo que a Bíblia diz. Amém? Você não pode apenas ficar com aquilo que eu te digo, ainda que eu me esforce para tentar transmitir a verdade para você. Você precisa julgar pela palavra. Eu não vou estar certo 100% das vezes. A minha intenção para com você é a melhor possível. Ela não é ruim. Se algum dia eu te ensinar alguma coisa errada, não foi intencional, querido. Eu não tive a intenção de enganar você ou de te ensinar algo errado. É por isso que você tem que ter o interesse de julgar tudo que você ouve pela palavra. Amanhã, se você sair daqui e for para outro lugar, ou se você estiver ouvindo uma palavra na rádio, na internet, na televisão, quem é que vai te dizer que aquilo que você está ouvindo é verdade ou não? É a palavra. Veja, o que eles fizeram? Ouviram uma mensagem da boca dos apóstolos e correram para onde? Para a palavra, para as Escrituras. O que você faz quando você sai daqui depois de ouvir uma palavra? Vai para o TikTok? Vai para o Instagram? Vai para o YouTube? Querido, se você já tem uma bagagem de conhecimento, bom, mas a maioria de nós não tem. E aí a gente ouve a palavra, e depois que a gente para de ouvir a palavra, a gente volta para a vida de rede social. A gente volta para a vida de se envolver com outras vozes. Quando, na verdade, a gente tinha que ter interesse. O pastor pregou sobre isso aqui hoje. Antes de eu dormir, eu vou pegar a minha Bíblia, o meu celular, sei lá, e vou meditar sobre isso aqui, para comparar se de fato é a verdade. Você não sabe se eu estou te enganando.
Você não sabe se eu estou com motivação errada. Você tem que julgar o espírito que eu estou falando, irmão. A Bíblia manda você julgar os espíritos. É todos eles. Aqui eu estou falando debaixo de um espírito. Quem está entendendo, diga amém. Porque isso te livrará de enganos, de falsos profetas e de tantas outras falsidades. Há muita heresia e muita mentira espalhada em todos os cantos. Porém, não havia apenas uma boa formação nos bereanos, havia também um espírito disposto para receberem a palavra. A terceira coisa, a primeira, eram nobres. A segunda, qual era? Tinham interesse, certo? Eram dedicados em conhecer a palavra. E a terceira coisa aqui, tinham um espírito disposto para receberem o que estavam ouvindo. E agora eu vou bater doído e colocado. Porque essa disposição de espírito precisa existir em nós, quando nós estivermos ouvindo aquilo que sai da boca de Deus. A palavra aqui vive do interesse que o texto traz, fala de uma disposição de espírito. Vive do interesse vivo, interesse genuíno, interesse verdadeiro pela mensagem que estavam ouvindo. Hoje, as pessoas ouvem uma palavra e ficam com cara de peixe morto, de sapo que morreu na enchente, com cara de velório. Cadê o interesse? O interesse vívido, a vontade, irmão. Eu quero ver seu olho brilhar na hora de você ouvir a palavra. Eu não quero ver você com cara de choro, nem com cara de derrotado, nem com cara de triste. Ai, minha vida, oh céus, oh Deus! Você está ouvindo a mensagem do Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Você tem que levantar o seu ânimo, irmão. Você tem que ouvir, o que você está ouvindo tem que levantar você por dentro. Você tem que se sentir animado, reconfortado. Você não está ouvindo, embora seja um homem quem transmite a palavra, mas é a palavra de Deus. Então, cadê o vívido interesse por recebê-la? Quando você ouvir algo de impacto, e eu não estou falando de impacto como essas mensagens meia boca, furada que você vê na internet, que é só para gerar um arrepiozinho. Essas mensagens de efeito tosca. Mas quando você ouvir algo de impacto, que significa que é a verdade, diga assim: eu recebo essa palavra, eu tomo posse sobre minha vida, é para mim, aleluia, glória a Deus. Agora vamos voltar aos nossos dias, porque nós precisamos fazer comparações do que a Bíblia diz com aquilo que nós estamos vivendo em nosso tempo. Eles tinham um vívido interesse. Onde está o nosso interesse pela mensagem que ouvimos? Onde? Ai, que hora que o pastor vai calar a boca para ir embora? Ai, que culto chato. Quantas vezes eu não ouvi da boca de pessoas: nossa, que culto chato. Até eu mesmo algumas vezes já falei. Tá difícil hoje, hein? Nós temos que corrigir isso, irmão. Nós temos que ter um interesse pela mensagem do Evangelho, amém? Eu sei que às vezes é difícil a gente ouvir certos pregadores. Eu não sei você, se você ouve muitos, eu ouço. Graças a Deus, os que eu procuro ouvir, você anima com eles. Você vai ouvindo e você quer ouvir mais, e você vai ouvindo mais e mais. Mas tem certos pregadores que é difícil de você ouvir, porque às vezes falta muita coisa para eles. Às vezes falta unção, falta conhecimento, falta revelação. Mas eu quero te dizer uma coisa: a mensagem que você ouve muitas vezes não depende apenas do pregador. Depende também de você. Eu posso te mostrar isso? Quer ver uma coisa? Olha aqui para mim. Agora mesmo, há várias pessoas em vários lugares ouvindo uma palavra de religiosidade. Não usa calça, usa saia, não usa brinco,
vai sem brinco, não pinta a unha, não sei o quê, não sei o quê. Deus aprova esse tipo de mensagem? Isso tudo é supérfluo, irmão. Deus não se importa com a aparência, ainda que eu não estou falando que você deva se comportar indecorosamente, não é nada disso. Esse não é o problema. Agora, mesmo que a mensagem não esteja de acordo com aquilo que Deus quer, só o simples fato de haver o interesse por aqueles que estão ouvindo é suficiente para fazê-los receber aquilo que eles estão ouvindo, mesmo estando fora da verdade. Então, um monte de gente agora se entupindo de religiosidade, sabe por quê? Porque eles estão ávidos por aquilo, eles estão interessados por aquilo, eles estão sedentos por aquilo, eles querem aquele tipo de mensagem. Então existe uma avidez dentro deles. Então quando eles ouvem, ainda que não seja verdade, eles vão receber, porque existe avidez pela mensagem. Existe desejo por ela. Cadê o seu desejo pela mensagem? Até agora eu não ouvi você se manifestar sem eu falar alguma coisa, irmão. Até agora você não se manifestou sem eu te perguntar amém. Cadê o interesse pela mensagem? Tem um monte de gente sedenta por coisas que não estão dentro da vontade de Deus, mas porque existe interesse, eles estão recebendo. O que eu quero te dizer, querido, é que muito do que pode ser liberado depende da sua boa disposição de espírito. Às vezes aquele culto xoxo e morno, sabe por quê? Porque não existe disposição de espírito em você. E Deus não derrama onde não existe disposição de espírito. E eu vou te provar dentro da palavra isso. Quanto mais fome, mais sede você tiver, mais Deus vai derramar. Mas quanto mais duro e enrijecido você tiver, menos você vai receber. Então a disposição de espírito é o diferencial. E isso existia na vida dos bereanos. Disposição de espírito para receber o que estavam ouvindo. Quanto mais você deseja, mais é liberado. Agora, quando há pouca disposição de espírito, há pouco fluir, porque Jesus não desperdiça o alimento, irmão. Eu vou repetir, Jesus não desperdiça o alimento. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? O que a Bíblia diz lá? Que enquanto eles tinham fome, eles comiam. Comeram até se fartar. Quando eles estavam cheios, o que aconteceu? A multiplicação parou. Sim ou não? Sim. Depois que a multiplicação parou, sobrou coisa, não sobrou? O que Jesus mandou os discípulos fazer? Ajunta tudo. Para que nada o quê? Se perca. Sim ou não? O que foi multiplicado? Diga, pães e peixes. Pão é um símbolo do quê? O peixe é um símbolo do quê? Você não sabe, né, irmão? O peixe vem da onde? A água é um símbolo do quê? Por que você já se perguntou por que Jesus mandou recolher pães e peixes para que nada se perdesse? Você já parou para se perguntar por que Jesus pediu isso? A manifestação que teve ali foi algo milagroso, foi algo sobrenatural. Multiplicação de pães e peixes. Ali o pão é a palavra, o peixe representa o Espírito Santo que vem da água. Ele fala, recolha tudo para que nada se perca. Ele não quer com que você perca a palavra e não deixe com que o Espírito Santo seja ignorado na sua vida. Ele não está falando as coisas para se perder. Ele não quer com que as coisas que você esteja ouvindo se perca. E nem com que o Espírito Santo seja ignorado ao falar. É por isso que em Hebreus 3,7, Hebreus 4,7 diz, hoje se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Veja, o Espírito Santo pode ser ignorado. O Espírito Santo pode ser essa palavra não é melhor, ser resistido. Porque ainda até pode ser usado, porque a Bíblia diz que eles resistiram ao Senhor, né? Resistiram ao Espírito que falava. Mas nós podemos perder, querido, aquilo que ele está falando, porque não existe um espírito disposto. Vou te dar uma palavra, quando você começar a vir para cá, muda seu espírito. E eu vou te dizer, já começa a mudar ao amanhecer.
Muda a sua disposição de espírito. Não deixa para mudar quando você vem para cá, não. Já muda ao abrir seus olhos de manhã, porque todo o seu dia vai ser diferente. Às vezes a gente vive aquele dia de cão, aquele dia agitado, aquele dia turbulento, atribulado. Olha lá, tem gente ali que sabe o que é isso. E aí, querido, você chega aqui, você não tem disposição. Seu espírito não está disposto, porque você viveu o dia inteiro afogado em qualquer outra coisa. O dia matou sua disposição de espírito. Começa a ter boa disposição ao amanhecer. Já começa a se levantar animado. Começa a se levantar e dizer: hoje é um novo dia. É um novo recomeço. A Bíblia fala tantas coisas sobre o renovar do dia, irmão. Ele é para você. E quando você chegar aqui, chega com um espírito diferente, chega com um espírito vibrante. Eu não vou falar para você fazer igual a Itamara, que ela quase me mata o coração, quebrar o chão. E nem joga no teto, que senão... Mas pelo menos faz alguma coisa, começa a pular, começa a vibrar, começa a rodopiar. Sei lá, irmão, o que você vai fazer. Mas tenha uma atitude diferente. Tenha um espírito vibrante. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aqui que diz: hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Esse endurecimento de coração representa a falta de disposição de espírito para ouvir a mensagem. O coração endurecido é o mesmo que um espírito endurecido que não recebe a mensagem. Um espírito que não está disposto a receber a mensagem. Querido, olha, vou falar algo para você aqui, mas uns minutinhos eu termino. Nada é pior para um pregador do que gente desinteressada com a mensagem que está ouvindo. Nada. Você quer acabar comigo, irmão? Se você falar mal de mim, você não vai nem fazer um efeito nenhum em mim. Você pode falar mal de mim o tanto que você quiser. Você pode fazer fofoca de mim o tanto que você quiser. Agora, se você estiver desinteressado da mensagem que você está ouvindo, aí você vai acabar comigo. Irmão, nada acaba mais com um pregador do que o desinteresse das pessoas na mensagem que estão ouvindo. Ainda mais quando o pregador sabe que o que ele está falando é algo de Deus. Aí ele olha para aquele vale de ossos secos e fala: meu Deus, como é que eu vou fazer para ressuscitar esse monte de osso seco? Porque não tem disposição, não tem vida, não tem vigor, não tem ânimo. Eu sei que a mensagem que o Senhor me deu vem de ti, mas tem um povo que não quer. Tem um povo que não está sedento. Tem um povo que não está desejoso. Tem um povo que não vibra. Cadê o povo que vibra aqui? Irmão, deixa de ser hipócrita, irmão. Deixa de hipocrisia. Mas tem gente que puxa a mensagem de você, irmão. Irmão, puxa a mensagem de mim, por favor. Como é que eu faço isso, pastor? Disposição de espírito. Tem gente que puxa a mensagem do pregador. Tem gente que suga o pregador. Tem gente que às vezes quer tanto aquilo que ele está ouvindo, que ele vai arrancando, ele vai puxando. Ele puxa de Deus e puxa do pregador ao mesmo tempo. Quer que a mensagem... a mensagem do pastor não está tão boa, então vou melhorar? Quem quer melhorar? Vamos melhorar a mensagem do pastor? Vamos melhorar a mensagem do pastor? Quem quer melhorar a mensagem do pastor? Então me ajuda aí. Me ajuda aí. Começa a vibrar, começa a ter desejo por aquilo que você está ouvindo. Parece algo bobo, irmão, mas é verdade. Quando existe algo de você querendo puxar mais de Deus, você pode ter certeza. Deus vai abrir mais a torneira. E você vai receber mais dele. Não depende apenas do pregador. Eu não estou tirando a responsabilidade do pregador. O pregador é responsável, sim. Ele é responsável por buscar a Deus, por ser ungido. Ele é responsável por ter revelação. Isso aí não tem como tirar do pregador, não, irmão. Mas nem mesmo Jesus, que pregou a mensagem, e ele era a mensagem, pode fazer tudo por todo mundo. Nem todo mundo recebeu a mensagem de Jesus, nem todo mundo recebeu a unção de Jesus, e ele era o cara mais ungido, e nem todo mundo
receber a mensagem dele. Então você vê que nem tudo é o pregador, mas os ouvintes. Ajuda o pregador. Seja um ouvinte sedento, desejoso. Amém, querido? Não seja como aqueles batedores de ponto, cheguei neles, que quando se assentam para ouvir a palavra estão fartos, cheios, e desprezam, como a Bíblia diz, o favo de mel. Esse espírito é o tipo de espírito indisposto. Já sei o que o pastor vai falar. Então você deve ter acessado as dimensões celestiais primeiro do que eu, para você saber o que eu vou falar. Irmão, venha com o espírito pronto. E venha com o espírito sempre preparado para ouvir algo novo. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você não estiver com o espírito disposto, sabe o que vai acontecer? Escute, olha para mim. Isso acabou de vir. Acabei de dizer que isso acabou de vir. Eu esperava uma reação diferente sua, irmão. Vou te dar mais uma chance, isso acabou de vir. Quando você não tem disposição para ouvir algo novo, Deus sempre vai falar com você a mesma coisa. Até que você aprenda a ouvir, a receber e a andar naquilo que Ele está falando. Mas quando existe em você disposição, Ele traz novas revelações para você. Eu já sei que o pastor vai falar. Talvez o pastor está tendo que falar a mesma coisa porque você está cansado de ouvir a mesma coisa. E você precisa andar naquilo que você tanto está cansado de ouvir. Já contei essa historinha várias vezes. O pastor estava lá 1 mês pregando a mesma mensagem. Os membros da igreja chegou no pastor, vai ter 1 mês que o senhor está pregando a mesma mensagem. O pastor virou para a igreja, é real a história. O pastor falou assim, no dia que vocês começarem a praticar a palavra que vocês estão ouvindo, eu começo a pregar outra mensagem. Se talvez eu estou tendo que pregar a mesma coisa, é porque talvez está faltando disposição para receber algo novo de Deus. É porque vocês já se cansaram de ouvir a mensagem e agora estão desprezando. Paulo disse assim, olha, eu não me afadigo, não é problema para mim ter que escrever para vocês as mesmas coisas. É segurança para vocês. Muitas vezes falar as mesmas coisas é segurança, mas muitas vezes falar as mesmas coisas é porque não estamos fazendo o que estamos ouvindo. Não estamos praticando o que estamos ouvindo. O evangelho ele tem um problema, irmão. E eu descobri hoje que o evangelho tem um problema. Não, eu já sabia que ele tinha um problema. Como assim, pastor? O evangelho tem um problema. E o problema do evangelho é que se ele não for provado por quem ouve, a mensagem se torna cansativa. Sabia disso? O evangelho tem um problema. Se ele não for provado por você que está ouvindo a mensagem, ele vai se tornar cansativo. E aí, ao se tornar cansativo, você começa a desprezar a mensagem que você está ouvindo. Você está ouvindo uma mensagem que você tem que pôr em prática. Tiago disse, não sejam apenas ouvintes, mas... O evangelho vai ser cansativo, irmão, se você não provar o que você está ouvindo. Eu já sei, vou lá, vou ouvir uma palavra, vou levantar a mão, vou cantar umas musiquinhas. Mas e a prática do evangelho? Às vezes a má disposição de espírito é pela falta de se provar do que se está ouvindo. E a falta de provar também está ligada com a falta de praticar a mensagem ouvida. E quando eu falo de provar algo do evangelho, eu não estou me referindo necessariamente a coisas materiais, tá? O pastor está falando que eu tenho que provar. Aí a gente concilia isso logo com provar coisas materiais. Não. Estou falando de você provar valores internos e invisíveis, como paz, alegria, descanso e outras virtudes internas. Porque quando você tem isso, você também terá boa disposição de espírito para receber a mensagem. Eu vou dizer isso de novo. Quando você começa a provar da paz que o evangelho fala, porque ele é o evangelho da paz. Quando você começa a provar do descanso que o evangelho fala, quando você começa a provar da alegria que o evangelho fala, sabe o que isso vai gerar em você? Pergunta para mim, o que é, pastor? Disposição de espírito para receber a mensagem.
Você já viu alguém descansado em Deus, em paz em Deus e alegre em Deus não receber a mensagem de Deus? Você já viu? Eu não. Uma pessoa que está bem interiormente, que está com o espírito dessa forma, em descanso, em paz, em alegria, ele recebe tudo. Até o espirro do pastor ele recebe. Ele recebe qualquer coisa, irmão. Porque aqui dentro existe disposição. Tem pessoas que você olha para ela e você vê amargura, raiva, tristeza e tantas outras coisas que a tornam endurecidas e indispostas. Nós não sejamos esses, amém? Amém. Mas tem gente que está assim, amargurado, infeliz. E aí, isso tudo gera indisposição de espírito. Um outro ponto que eu quero destacar dos bereanos foi a dedicação que tiveram em buscar o conhecimento. Eles tiveram dedicação em buscar o conhecimento. Como eu disse, não ficaram apenas nas palavras dos apóstolos, bem diferente do que nós vemos em nossos dias. Tem cristão que tudo que ele sabe da Bíblia é porque ouviu o pastor ou o pregador falando. E aí você pede para o fulano citar a palavra, aí ele vai dizer que foi Moisés que colocou os animais na arca. Ele vai dizer que foi Jonas que engoliu a baleia. Ele vai dizer que foi Sansão que matou Golias. Porque tudo que ele ouviu foi o que saiu da boca do pastor. Ele não teve, querido, o interesse de buscar conhecimento. Acho que eu vou começar a perguntar uns versículos aqui agora da palavra. Aí. Jesus disse para os saduceus, que era uma das principais seitas da sua época, um grupo religioso, um dos principais da sua época. Jesus falou assim para eles: vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Busque conhecimento, irmão. Pastor, mas está escrito que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Sim, o saber, se você não tiver cuidado, vai tornar você soberbo. Mas se você for humilde e receber o conhecimento de Jesus, vai trazer libertação para você. E não vai só produzir para você, vai produzir para outras pessoas também. Amém? Se você quer ser livre de enganos, eu estou terminando. É preciso conhecer a verdade. E ela está além da boca do pastor e pregador. Ela está na dedicação que você dá para as Escrituras. Quer viver livre de engano? Se dedique às Escrituras. As Escrituras estão além de mim, irmão. Ou de qualquer outro pregador. E não use a desculpa de que você não teve boa formação, tá? Pastor, eu fui um infeliz. Eu fui um rejeitado na vida. Eu não tenho nem o primeiro grau, eu não terminei nem o primeiro grau, eu não tive muitas oportunidades, pastor, eu não tive boas condições, nem boas condições financeiras desde pequeno. Irmão, faça como eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu me dediquei em conhecer o Senhor. Simples. Não fiz nada mais do que isso, irmão. Pensa num caboclo sem era nem beira. Um cara que não tinha o mínimo de conhecimento das coisas. Mas eu me dediquei em conhecer o Senhor. Eu me dediquei em descobri-lo. Eu busquei sabedoria e revelação de Deus. E eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você. Mas é porque eu acessei algum lugar em Deus que me habilitou para estar aqui. Mesmo não tendo tido boa formação. Mesmo não sendo ninguém lá atrás. Eu quero te dar essa palavra. Mesmo que você não tenha sido ninguém lá atrás, você pode ser alguém agora. Amém. Busque conhecimento, busque revelação, busque sabedoria, busque o Senhor. Amém? Irmão, nem de longe eu sou um bereano, nem de longe eu era um bereano, nem de longe. Porque eles aqui sim, tinham formação talvez acadêmica, nasceram em famílias nobres, talvez estudaram nas melhores escolas daquela época, eu não sei. Eu sei que eles tinham boa formação. Mas mesmo que não tenhamos tido a mesma coisa, nós podemos chegar em lugares em Deus. Amém? Querido, com o advento da tecnologia, a informação ela se multiplicou milhares de vezes. E Daniel fala sobre isso.
e Daniel 9 ou 10, se eu não me engano. Capítulo 9 ou 10. O conhecimento se multiplicaria. O advento da tecnologia tornou a informação milhares de vezes amplas, mas isso não significa que a verdade se multiplicou em tudo que você ouve e vê por aí. E se a verdade não se multiplicou em tudo que você ouve e vê por aí, isso requer algo de você, com que você acesse as dimensões de Deus e ouça a verdade da boca dele. Porque se você ficar apenas com o que você está ouvindo da televisão, da internet, da boca de qualquer um, você vai ser enganado. Você vai perder muita coisa. Então busque essas 3 coisas: uma boa formação em Deus, um espírito disposto e dedicação para aprender as Escrituras. Isso fará a diferença para você e para a sua família. Amém? Você entendeu essa palavra? Amém. Busque essas 3 coisas: uma boa formação, um espírito disposto e dedicação para aprender as Escrituras. Isso vai fazer a diferença na sua vida e vai te colocar num novo lugar em Deus. Quem recebe essa palavra? Amém. Fica de pé no seu lugar.